Bom dia, meus amigos do Sou Prótese Dentária. Eu tenho uma outra página no Instagram que chama Dentista Rafael. Lá é para o meu público de pacientes, né? Eu tive uma pergunta de uma paciente que fez uma prótese em outra clínica e pediu para eu responder para ela o porquê dos problemas com a prótese dela. Tinha instabilidade com a prótese total, mordia língua e bochecha. Então eu fiz uma prévia explicação do porquê que isso poderia estar acontecendo. Então vamos acompanhar logo aí, vou passar todo o processo dos erros aí, o que pode ter acontecido na fabricação dessa prótese e o porquê desses problemas. Então vamos dar uma olhada aí para vocês entenderem, que caso possa também ajudar vocês aí no processo da execução da prótese total. Tá bom? Vamos acompanhar aí. Olá, vamos falar da prótese, né? Da pergunta que chegou para mim a respeito o porquê que a paciente não consegue usar a prótese, que a prótese não foi bem feita, segundo ela, né? O que acontece? Para você fazer uma prótese para ela ficar bem adaptada na sua boca, ela precisa seguir alguns padrões de confecção. Aqui a gente tem um modelo que seria uma réplica para estudo da estrutura óssea anatômica da boca, né? Então, quando a gente vai construir uma prótese, a gente tem que imaginar alguns detalhes. A gente tem aqui uma zona que chama zona neutra. O que é a zona neutra? É a região que que não afeta a bochecha nem a língua. Então, o dente ele tem que ser construído numa região que não atrapalhe nem a bochecha e nem a língua. Quando esses dentes ultrapassam essa zona neutra, você começa a ter um deslocamento da prótese, começa a morder a bochecha, morder a língua. Então, a gente tem que seguir os padrões corretos para estabilizar uma prótese e para você conseguir ter uma mastigação correta, né? Mesmo aquela questão que ela disse de a prótese não parar na boca, que cai, que fica incomodando, pode ser um fator. O que? A gente tem 3 freios na boca: o freio da frente e 2 laterais, tá? Na região de cima e de baixo, tá? Então, se a prótese foi fabricada comprimindo um desses freios, os freios empurram a prótese para fora. Então a gente precisa fazer um alívio dessa prótese para encaixar certinho no freio. A nossa região assim da face, toda a região da face, ela é cercada por muitos músculos, né? Então, quando a prótese é muito profunda também, ela é muito profunda, quando você faz um movimento de boca, aquele movimento de movimentação de músculos, você também empurra essa prótese para fora. Por isso que tem que ser feito um alívio, tá? Na confecção da prótese, que não chegue naquele fundo da gengiva, lá no fundo, não pode chegar no fundo. Porque todo movimento que eu estou fazendo de boca, você empurra a prótese para fora. Então a gente tem que fazer na medida correta, aliviando todos os freios e os músculos que tem ao redor. Essa paciente também reclamou que estava tendo um espaço entre o céu da boca e a prótese. Esse espaço, o que acontece? A gente tem um selamento que chama selamento periférico. A prótese adaptada correta, ela tem esse selamento periférico bem grudadinho ali, bem unido à mucosa. Quando você tem um espaço nessa região principalmente, o ar entra por aqui, e quando o ar entra, ele tira a sucção, tira aquele processo de união através de sucção entre a prótese e a gengiva. Então ele empurra, o ar libera e a prótese cai. Então, por isso que a gente tem que entender, tem que fazer uma primeira moldagem, que é a moldagem anatômica. Tá? Essa moldagem anatômica a gente faz com alginato, que é o primeiro material a ser usado. Então, depois do alginato usado, que foi a primeira moldagem anatômica, a gente passa por um processo de moldagem com alginato, rolete de cera,
montagem de dentes para a prova. Nessa montagem de dente para a prova é a fase principal da estética, da função, aonde nós vamos resolver todos esses problemas que deram em questões de mordida e de estabilidade de prótese. Após a prova dos dentes, a gente concluir que está tudo ok, tudo certo, a gente faz uma segunda moldagem com silicona leve. Existem várias técnicas, eu utilizo silicona leve, tá? É um material que vai copiar todos os detalhes, aqueles pequenos detalhes para estabilizar a prótese. Aí vai diminuir aquele espacinho que a paciente reclamou, que fica entre o céu da boca e a prótese. Esse é um processo que precisa ser feito. No último processo, depois da segunda moldagem, a gente envia para o laboratório, aí vai para a área técnica laboratorial, que a gente sempre está mostrando no laboratório Cetane. Vai para o laboratório, a gente faz um processo que chama acrilização. Tudo que está em cera se transforma em resina. Aí, todas as provas que já foram feitas, tudo que os processos que já foram passados, por isso que eles têm que estar corretos, porque a acrilização é a última etapa. Depois de acrilizado, aí fica mais complicado de resolver esses detalhes, esses problemas da prótese. Então, acrilizamos no laboratório, volta para a clínica, aí nós vamos entregar para o paciente e dar os últimos ajustes. Ver se não está esmagando o freio e não pegando nenhum músculo. Se a gente seguir todas as etapas corretas, essa prótese vai ficar 100%, muito boa e estável, sem reclamações futuras. Então, como eu venho batendo nessa tecla já faz um tempo, prótese é processo. Tá? Processo a gente tem que seguir etapa por etapa. Então, todo tipo de prótese, que existe uma gama de próteses diferentes, tá? Desde pacientes que perdeu todos os dentes até que perderam alguns dentes. Então, tem que ser um processo criterioso até o final. Caso vocês tenham dúvidas de algum tipo de processo de prótese de reabilitação, pode me perguntar aí que eu vou responder como essa senhora fez aí. Me pergunta que eu respondo, tá bom? Estou à disposição sempre que precisarem. Boa semana a todos e muito obrigado pelo tempo aí. Abraço, tchau, tchau.